Hey guys, what's up? Aqui é o Teacher Muniz e essa não vai ser uma fast tip. Nós decidimos fazer essa aula um pouquinho mais longa, então o vídeo está pronto, então você já está vendo ali no cantinho quantos minutos total está dando o vídeo, né? Eu decidi fazer essa aula um pouquinho mais longa para trazer mais conteúdo, trabalhar de forma um pouquinho mais detalhada, dando mais exemplos talvez, e com bastante paciência. Então, esse vídeo possivelmente não vai ter cortes, então a minha ideia é fazer esse vídeo totalmente sem cortes. Como ele é uma aula muito mais longa, com bastante conteúdo a mais, e é bem possível que esse conteúdo ele vai fazer mais sentido para você, tá? Do que uma fast tip, por exemplo, porque vai ser conteúdo em prática, tá? Eu preciso que você vá para um lugar bem tranquilo, sabe? Bem silencioso, bem confortável, tá? Nada de filho ou filha te atrapalhando, ou pai ou mãe também te atrapalhando, né? Não sei quem está assistindo aí. Vai para um lugar silencioso, tá? Bem tranquilo. Pega seu bloquinho de notas, pega uma caneta para ir anotando tudo que você achar que é importante. Se você está vendo isso por celular, não faz sentido nenhum você fechar e ir lá anotar, fechar e ir lá anotar. Isso dá muito trabalho, isso é muito cansativo. Então minha dica é: pega um bloquinho, tá? Pega uma caneta, um lápis e vai anotando tudo. Tudo. Depois você seleciona o que é mais importante para você. Outra coisa também, como ela é uma coisa mais na prática, eu preciso que você bote isso em prática, eu preciso que você treine isso, tá? Então, é isso aí. Vá para um lugar bem tranquilo, bota um foninho de ouvido para ficar melhor a nossa experiência e vamos lá. Bom, primeira coisa de tudo, eu já mencionei um pouco vagamente, essa não vai ser uma fast tip, a ideia desse vídeo é ser uma aula maior, tá? Uma aula mais completa, mais exemplificada, né? E porque não vai ser uma fast tip? A gente sabe que nem de fast tip vive todo aluno de inglês, né? A gente precisa de uma coisa um pouquinho maior, um pouquinho mais explicada, tá? E esse tópico é um tópico que eu imaginei que faria sentido ter uma aula um pouquinho mais longa, tá? Essa vai ser uma aula de pronúncia, tá? Tem até o spoiler ali no cantinho da tela, vai ser uma aula de pronúncia, então nós vamos trabalhar pronúncia. Bom, por que aprender a pronúncia corretamente? Eu lembro disso, tá? Comecei a dar aula há 7 anos atrás, sou professor, dou aula há 7 anos, né? Pra quem não sabe. E bem no comecinho, quando eu comecei a dar aula de inglês praticamente, eu dei aula de português para um americano, tá? E primeira vez que ele tinha vindo aqui no Brasil, falava quase nada de português, ele tinha sido curioso o suficiente para ir na internet buscar algumas informações, mas de fato ele não falava nada de português. E eu precisava ajudar ele a aprender a falar português, e enfim, eu estava lá para isso. Então eu estava dando aula para ele de português. Como ele não tinha um bom nível, eu tinha que dar essa aula totalmente em inglês. E eu não sei se vocês têm essa noção, mas idioma é uma coisa muito grande, tá? É possível você chegar à fluência, é possível você falar rápido, é possível você ter uma pronúncia mais próxima à pronúncia nativa, só que o idioma continua sendo um idioma, continua sendo muito grande, tá? E eu lembro dele me corrigir em alguma coisa, eu não me lembro exatamente o que foi essa coisa, mas eu lembro que ele me corrigiu a pronúncia. Era um deslize muito pequeno, mas dava uma diferença muito grande no contexto que a gente estava trabalhando, tá? E eu me lembro disso até hoje. E a partir daquele momento eu falei assim, olha, eu vou trabalhar bastante a pronúncia da forma mais detalhada que eu puder para poder melhorar a minha comunicação. Porque uma vez que você não trabalha a sua pronúncia, isso não tem nada a ver com sotaque, tá? Nada a ver com sotaque. Uma vez que você trabalha a sua pronúncia de uma forma mais correta, você é melhor entendido. Então, você evita, de repente, até conflito por falta de entendimento, né? Porque você não pronunciou uma coisa corretamente, a pessoa não te entende, você não entende, a pessoa vira aquela bola de neve violenta e é isso, você não se comunicou de forma efetiva. Ponto final. Bom, então ele me corrigiu disso aí e eu resolvi trabalhar bastante com pronúncia. Então, durante esses anos dando aula, eu sempre passo para os meus alunos essas questõezinhas de pronúncia que pode ser talvez um detalhe, talvez uma coisa pequena, mas eu tenho certeza que esses detalhes pequenos, eles juntam, né? Eles formam um quebra-cabeça e eles vão te ajudar, de fato, a ter uma pronúncia melhor, uma pronúncia mais correta. Alguns deles, né, inclusive vários desses que eu vou mostrar para vocês, te ajudam inclusive a falar mais rápido. Então se você quer ter fluência, se você quer falar mais rápido, se você quer falar melhor, esse tópico é bem interessante. Então, bom, isso envolve inclusive porque eu estou fazendo essas aulas um pouquinho maiores, né?
Bom, mas enfim, por que aprender corretamente? Para você ser melhor entendido. Mas é inglês britânico ou inglês americano? Bom, tem diferenças sim, tá? Mas uma coisa que eu falo pra você, você tá aprendendo inglês. Você não nasceu num país que fala inglês, você tá aprendendo inglês. E há vários outros países que falam inglês, além dos Estados Unidos e a Inglaterra, tá? Fora tudo aquilo que tá perto deles ali, há vários outros países que falam inglês. Sem contar que, isso como primeira língua, sem contar que há várias outras pessoas em todo quanto é canto do mundo que falam inglês também. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar, né, com isso? Você tem que acostumar com o inglês universal, ponto. O que seria esse inglês universal? É o inglês que você consegue, por exemplo, você tem um bom nível, né? Você consegue conversar com qualquer pessoa porque você percebe padrões. Então, por exemplo, um canadense, ele não fala out, ele fala out. Então, se uma palavra tem out, ele vai falar out, ponto final. Without, without. Get out, get out. Então, assim, você tem que acostumar com o inglês de cada lugar. Você tem que saber que o inglês é universal. Não existe verdade absoluta, porque, enfim, é muito complicado você provar que uma coisa é verdade absoluta. Sabe? Se tem um grupo de pessoas ali que fala desse jeito e é entendido, bem possivelmente que isso existe, né, na prática. Mas, bom, o meu inglês ele é inglês americano, eu aprendi o inglês americano, pratiquei o inglês americano na minha vida, tenho muito mais contato com o inglês americano, nativos que vêm dos Estados Unidos, por isso eu foquei no inglês americano, tá? Eu consigo entender naturalmente o inglês britânico, ele é bem fácil de entender na verdade, pra mim, tá? Pra mim ele é bem fácil de entender, mas eu não falo, porque não faz o menor sentido eu simplesmente mudar de sotaque para falar alguma coisa. Mesma coisa que eu tô falando aqui português do Brasil, porque eu nasci aqui, eu falo português do Brasil, entendo um pouco do português de Portugal e simplesmente fizesse um sotaque aí para, enfim, me adaptar melhor a alguma coisa do tipo, mas não faz sentido nenhum, tá? Para mim como professor também não faz sentido nenhum. Bom, por que todas as dicas e tudo que eu vou passar para vocês, inclusive nessa aula, ela vale só para o inglês americano? Porque são as regras do inglês americano. Ponto final. É como as pessoas dos Estados Unidos falam. Então, tudo que eu vou passar aqui para vocês de regra, tudo que eu vou passar para vocês de pronúncia, isso não vale para os outros ingleses, tá? Não vale para o inglês britânico, não vale para o inglês da Austrália, talvez, sei lá, talvez valha para o inglês do Canadá, mas com certeza vale para o inglês dos Estados Unidos, tá? E não se preocupem também com sotaque. Eu sei que aqui a gente está falando, enfim, de sotaques, né? Mas não se preocupe com sotaque. Uma vez que você pega um bom nível de inglês, você é capaz de entender basicamente tudo de um outro sotaque, tá? Com algumas pequenas exceções, porque há palavras que mudam, enfim, há pronúncias que mudam completamente também, mas é aquilo que eu disse no comecinho do vídeo. Basta você pegar o que a pessoa troca, os padrões da língua, e geralmente eles seguem no mesmo ritmo. Bom, o tópico de hoje, você possivelmente já viu no título ali, né? Vai ser o T no inglês norte-americano. Então eu separei 3 situações onde o T ele se comporta de forma diferente. Entender como esse T se comporta é crucial para você ter uma boa pronúncia no inglês americano, tá? Perceba que aqui eu não vou falar do TH, tá? O TH é uma dúvida de vários alunos de inglês, eu sei disso, foi uma dúvida minha quando eu estudava inglês, mas eu não vou tratar ele aqui. Ele é um tópico bem grande também, então eu acho interessante a gente jogar para outro dia de repente, né? A gente trabalha com mais detalhe, bem mais interessante. Bom, quando o T tem uma pronúncia normal, o que seria uma pronúncia normal? Se você olhar na tabela de fonética, não sei se vocês se interessam por isso, vocês vão perceber que o som do T normal, tá, seria T, 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 T. Ele é pronunciado aqui, né, na frente da boca, a língua vai aqui para o céu da boca e ela solta T, 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 para fora. Esse seria mais ou menos o som do T, o T normal, né? E a gente tem o T normal no começo das palavras. Então, no começo das palavras, o T é normal. Não precisa inventar regra aí.
Na maioria das vezes. Eu vou te explicar depois porque não 100% das vezes vai ser, né? Bom, começo da palavra. Então, começo da palavra tem som de T. Ou quando ele é conectado a consoantes. Ele está numa consonant cluster. E quando ele está também numa consonant cluster, ele tem som de T. Bom, vamos na prática, né? Vamos nos exemplos nossos aqui. Tap, test, task, to. De novo. Tap, test, task, to. Percebe que ele é test, task, tap, to, Então ele tem esse som comum, simplesmente porque ele está ali no início da palavra, né? Bom, eu vou resumir os exemplos, tá? Eu não vou ficar dando muito exemplo de coisa muito viajada, tá? Eu quero fazer isso de forma mais simples possível. Bom, deixa eu ver as palavrinhas que eu tinha botado aqui mesmo. Alright. Então vamos fazer uma frasezinha com a palavra test. I have a test. Whoa. I have a test next week. I have a test next week. I have a test next week. Então, ele tem o som de T aqui. Não tem tanto segredo mesmo, tá? Two. Two ducks are swimming. Two ducks are swimming. Two. Tá? Então, essa basicamente é a primeira regrinha quando ele vem no começo. Bom, outra coisa também que mantém o som do T, né, normalmente, seria quando ele está ele está entre consoantes, né, numa consonant cluster. Por exemplo, quando ele está com S, quando ele está com R, às vezes ele está antes do R ou depois do S, enfim. A questão aqui, quando ele está entre consoantes. Vamos lá. Seria interessante também que você repetisse todas essas palavras, então eu vou sempre falar com uma pausinha para você poder repetir aí na sua casa e treinar também a pronúncia, né? Que é uma aula de pronúncia. Stop, strain, tram, street. De novo. Stop, strain, tram, street. Legal. Stop, strain, tram, street. Não. Vamos fazer umas frasezinhas então com uma dessas palavras. Vamos ver. Ups. Tem mais. Vamos lá. De novo, repetindo. Connect, soft, first, slapped. Connect, soft, first, slapped. So, connect, soft, first, slapped. Slapped é o passado do verbo to sleep, dormir. Então ele é irregular, tá? Slapped. Bom, vamos fazer uma frasezinha então aqui com, sei lá, slapped. I slept all night long yesterday. Well, I slept all night long yesterday. I slept all night long yesterday. Às vezes esse som desse T ele fica um pouco sutil, mas ele tá ali ainda. I slept all night long yesterday. Ele tá sutil aqui, mas ele ainda tá na nossa frase. O som ainda existe ali. Vamos ver. Ok. Let me see here. Street. All right. I was walking down the street when I fell down. Oops, walking. Olha aí, um errinho. I was walking down the street when I fell down. I was walking down the street when I fell down. Street, street. Som do T. Bom, já é suficiente, né? Essa foi a situação número 1, quando o T tem som de T. Bom, suficiente. Situação número 2. Às vezes o T ele vai ter o som de uma coisinha que chama flap T. Flap T.
Se você já estuda inglês, possivelmente você já esbarrou com essa expressão. E agora é a hora de clarificar o que ela é. O flap T, nada mais, nada menos que é o som do R como a gente conhece. É aquele R que você produz na frente da boca e a língua dá uma tremidinha, né? Então, por exemplo, parede, parede. Óbvio que eu falo parede, né? Mas só para exemplificar. Parede, re. Então, é mais ou menos esse som de R, tá? Não parece bem ser um R bem né? Mas ele é aquele R que está na frente da boca e ele dá uma tremida na língua. Esse é o flap T. E às vezes o T ele tem som desse R também. Possivelmente você já ouviu alguma dessas palavras, você não sabia o porquê, agora você vai saber o porquê. Bom, isso acontece quando o T ele vem entre duas vogais, tá? Então quando o T vem entre duas vogais, ele tem esse som de flap T. Detalhe, todas essas regras que eu estou passando para vocês têm exceções. Então, de repente, isso funciona para 90, talvez 95% das palavras e 5% não funciona. Eu não vou trabalhar com as exceções aqui, tá? Eu vou trabalhar com o geral. As exceções é muito mais fácil vocês aprendendo na prática, ouvindo, associando, daí vocês vão ligando uma coisa na outra. Lembrando que é sempre melhor também a gente aprender pelo som. A gente nunca vai pela regra, tá? A regra está aqui para ajudar, tirar uma dúvida, a te explicar o porquê que ele é assim e mostrar alguns exemplos. Mas tentem não ir pela regra, tá? Tentem ouvir e acostumar com o ouvido de vocês e saber que aquela palavra tem aquele som. Bom, vamos repetir então esse conjuntinho de palavras, vai? Literally, era, go to, better, party, butter, what about, Saturday, part of, waiter. Uma coisinha que eu esqueci de mencionar, estava até escrito aqui no comecinho, é que também funciona quando ele vem entre R e uma vogal, tá? Nem todos, mas para vários deles também funciona. Vamos lá de novo repetir esse grupo de palavras. Literally, era, go to, better, party, butter, what about, Saturday, part of, waiter. Bom, vamos dar uma olhada na primeira palavra, né? Literally. Essa aqui é um pouquinho, é quase como um trava-língua, porque ele tem um R logo depois, né? Mas se pronunciar devagarzinho e aumentando a velocidade fica mais fácil. Então você começa com literally. Vamos treinando isso aí, né? Outro conjunto, né, de palavras é uma preposição mais um artigo, at, com a. Detalhe, são palavras que estão separadas, elas não estão no mesmo lugar ali, mas mesmo assim mantém. Por isso que às vezes você fala assim, mas o americano fala muito rápido. Ele fala rápido, ela fala rápido, justamente por conta dessas conexões, tá? Então você vai juntando uma palavra na outra. Eu não consigo me lembrar de algum exemplo de cabeça, tá? Mas há algumas frases que você junta, sei lá, 4 ou 5 palavras e parece que você está falando uma palavra só e você fala assim, bem rápido. Então essa é uma ferramenta que pode te ajudar também, que vai te ajudar de fato, no processo de aprender a falar mais rápido, tá? Bom, era. Eu vou usar isso aqui numa frase ali para ficar mais fácil. Go to. A mesma coisa que o era, são duas palavras diferentes que você acaba juntando ali. Percebe que o T, go to, está entre duas vogais também. Então, a regra segue. Better. É uma palavra que vocês conhecem no inglês britânico, eles pronunciam como better. Eles pronunciam o som do T como um T mesmo. Mas no inglês americano a gente troca por R. Mas está entre dois T's. Não tem problema tá entre dois T's, tá? O fato dele estar entre dois T's não muda nada. Continua valendo a regra. Better. Outra palavrinha seria party. Muita gente tem dúvida em como pronunciar essa palavra. Muita gente pronuncia essa palavra de forma errada, né? Um momento. Não é coca, é café.
Muita gente pronuncia isso de forma errada, isso é uma dúvida entre os alunos também, tá? Mas não pode ser uma dúvida que você vai ter, não vai ser sua dúvida mais. Na palavra party, percebe que ela tem um som um pouquinho mais de D do que de R. Também é o som do flap T. Às vezes o som do flap T ele é mais próximo de um D do que de um R. Mas não é, ó. Não é party e não é party. Não é nem com som bem definido de R, nem com som bem definido de D. É uma junção das duas. Party. Ok? Então prestem bastante atenção nesses exemplos, tá? Bom, a próxima palavra também tem dois T's. Butter. Butter é manteiga. Eu não sei se vocês conhecem esse vocabulário, né? Mas vamos lá. Butter. A outra é muito interessante. What about? What about, só para vocês saberem mais ou menos um uso, né, que ele é bem recorrente, por exemplo, quando você está fazendo uma pergunta para alguém, tem várias pessoas aqui na sala, tá? Eu tô perguntando eu começo a perguntar para fulano, e eu quero repetir essa mesma pergunta para todo mundo que está aqui em volta. Só que eu não vou perguntar a mesma coisa. Então eu pergunto, sei lá, fulano, do you go to school every day? Do you go to school every day? E, em vez de perguntar, do you go to school every day? Do you go to school every day? Do you go to school every day? Eu simplesmente pergunto para ele, do you go to school every day? What about you? 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 Então, what about, ele é usado para você não precisar, né, na verdade, repetir a mesma pergunta. É uma das formas que você pode, um dos contextos que você pode usar essa expressão. What about? What about? E ele junta, tá? A próxima palavra é o meu final de semana, né? O final de semana, meu dia preferido, basicamente, que seria o Saturday. Meu dia preferido porque geralmente eu dou aula no sábado de manhã. E eu prefiro dar aulas no sábado de manhã do que dar aulas de noite, por exemplo. Eu funciono muito melhor de manhã, porque eu tô tomando meu café, tô muito mais alegre. Enfim, é o meu dia da semana preferido. Saturday. Part of. Waiter é aquele cara, né, que vai lá e te serve quando você está esperando sua comida no restaurante. Então, garçom, waiter. Vamos fazer uma frasezinha aqui para não enrolar muito. Prometi que eu ia fazer com era, né? Alright. So, como vocês sabem, eu sou professor. Então, eu posso falar I work at a school. I work at a school. Vamos ver a outra que tem aqui. Oh, ok. Eu posso revidar isso aqui como uma pergunta também, tá? Lembra do what about que eu perguntei? Do you go to school every day? What about you? What about you? What about you? Eu posso usar ele também para meio que fazer uma pergunta sem fazer uma pergunta. Porque aqui, ó, eu tô afirmando I work at a school. What about you? E você? Então, eu não fiz uma pergunta, mas eu perguntei mesmo assim. I work at a school. What about you? Ok? Então, atentem-se a isso. Deixa eu ver mais uma aqui. Go to. Alright. Ok, go to school every day. Já dei um exemplo com isso aqui. Better. Ok. Vamos ver uma coisa aqui que não seja tão polêmica, né? Porque não quero criar polêmica aqui. Ok, coffee is better than tea. Coffee is better than tea. Concorda ou não? Coffee is better than tea. Eu não queria causar tumulto aqui, revolta, mas eu posso até causar com essa frase. Coffee is better than tea. Legal. Então, só pra gente dar uma revisada... Só pra gente dar uma revisada no que foi até agora. A gente viu o som do T, quando ele tem, né, o som do T normal, né, o próprio som do T, que vem no começo de palavras e quando ele vem com consoantes. A outra situação é quando o T tem som de flap T, que é o som daquele R, né? Parede, porta não. Parede, né? E a outra situação que a gente está entrando aqui... Não, na verdade, quando ele tem, né? Ele tá entre duas vogais, ele tem isso aí, eu não expliquei. Quando ele está entre duas vogais, ele tem o som de flap T, ou quando ele está entre vogal e R, ele tem essa tremidinha também, né? Bom, outra situação é quando o T ele não tem som.
O T não tem som, tá? Nessas palavrinhas que eu vou passar para vocês, ele não tem som. Por que disso? Não sei, só Deus sabe, talvez, né? Bom, ele não tem som quando ele vem entre o N, a letra N, tá? E uma vogal. Então, quando ele vem entre N e uma vogal, ele não tem som. Vocês possivelmente já conhecem várias dessas palavras aqui, mas tem pronunciado de forma talvez errada, tá? Deixa eu ver se tem mais. Tem mais. Bom, esse primeiro grupo então, vamos repetir ele só pra gente treinar, ficar craque na pronúncia. Interview, interview, internet, internet, center, center, international, international, interview, internet, center, international. Vamos olhar uma por uma, né? A primeira coisa é interview, que seria entrevista, né? Interview. Segue a regra, tá entre o N e uma vogal, então tá valendo, né? A próxima palavra é internet. Percebe que os dois T's que eu destaquei aí, nenhum deles tem som, tá? O último T que vem no finalzinho da palavra vai ser o nosso próximo tópico. Então eu vou explicar para vocês porque ele não tem som, mas ele também não tem som. Então fica internet. Nada de internet, tá? É uma coisa do português, botar esse izinho no final. Enfim, assunto para outro vídeo também. A próxima palavra é center. 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 Realmente o T não tem som. Center. E a última palavra tem... ela é uma regra barra exceção, né? Dá pra ver aí no comecinho dela que é regra e mais pro meio dela, mais pro finalzinho, é uma exceção. International. International. Por quê? O primeiro conjuntinho, ok. N, vogal, tudo certo. Então, ó, o N aqui no comecinho da palavra, entre uma vogal, tudo certo. Inner, inner, não tem som. A próxima, que é o ATI, que eu até sublinhei ali embaixo, o T está entre duas vogais, ele não deveria ter som de R? Não deveria ter som de R. Não nesse caso. Por quê? Sempre que você vê essa formação T-I-O-N, deixa eu só sublinhar aqui pra gente, ele sempre vai ter som de shun, shun, international. Então ele vai ter esse chiadinho, tá? Por isso ele não segue a regra. Então ela é uma palavra que a gente pode chamar de, enfim, regra mais exceção em alguns casos. Bom, outras palavras que simplesmente não cabem na regra, mas também tem um T mudo, tá? Tem algumas exceções e, enfim, isso acontece várias vezes também. Listen, listen. Often, often. Castle, castle. Fasten, fasten. Bom, a primeira delas é listen. Você possivelmente, se você já fez aulas, né, você viu o seu ou sua teacher falando, guys, listen. Então, listen é o verbo escutar e ele não tem o som do T. Porém, quando eu falo escute a mim, ou me escute, né, no bom português, a gente adiciona to me, to me, to me. Só que dá uma olhada ali no to, na preposição, né? Ele tá entre ele tá entre o N e uma vogal. Dá uma olhada lá, ó. Listen termina com N, to termina com O T tá entre N e vogal. Então ele também não tem som quando eu uso a palavra inteira. Então aqui eu tô ligando duas coisas que não tem nada a ver e tá tudo certo porque, enfim, a gente faz essa junção do som. Então fica listen to me, listen to me, listen to me, ok? Listen to me. Bom, a próxima palavra ela é bem, bem comum, bem popular, que seria often. Often, né? Often significa geralmente. E algumas partes dos Estados Unidos, lembrando, os Estados Unidos é um país muito grande, tá? Então pode ter diferenças de pronúncias entre eles lá e tá tudo certo. Então há algumas pessoas que podem pronunciar essa palavra como often, often, nada de errado, mas eu pronuncio often, várias pessoas, vários nativos pronunciam often também. Escolha a que fica melhor para você usar. Lembra do seguinte, tem que ter consistência, tá? Então, mesma coisa vale para o início lá do vídeo que eu falei para você. Se você gosta do inglês americano, tenha consistência e continue estudando só coisas do inglês americano. Por enquanto, tá? Até você atingir um nível muito bom, daí você pode, né, futricar algumas coisinhas ali dos outros ingleses. Ou, se você gosta do inglês britânico, aprenda o inglês britânico.
E depois vai fuçar em coisa do inglês norte-americano, tá? Tem que ter consistência, tá tudo certo você falar um, falar o outro, mas você tem que ter consistência, falar só um, sem misturar as coisas lá, sem virar bagunça. Senão você fica um Frankenstein na hora de você falar e não fica tão legal assim. A próxima palavra é castle, castelo, castle, como se o T não tivesse ali mesmo, né? Castle. E a outra é fasten, fasten. Não precisa ficar com medo, tá? Não tem o som do T. Fasten. Bom, situação 3.1, né? Situação 3 era quando não tinha som, lembra? Se eu não tomar café, eu não sobrevivo de manhã. Bom, situação número 3 era quando o T não tinha som. Situação 3.1 é quando ele não tem som, mas ele não tem som no final da palavra. É diferente, tá? As outras palavras, como fasten, por exemplo, não tem nada do som do T. Eu nem faço a posição da boca para fazer o som do T. Então é diferente disso aqui, tá? Quando o T ele vem no final de uma palavra, a gente chama ele de stop T. Stop T. Porque eu faço o formato da língua dentro da minha boca para pronunciar o T. Só que eu não pronuncio. E eu vou mostrar uma técnica para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. Eu vou repetir elas, não quero que você repita por enquanto, tá? Eu vou repetir uma vez só. Eu vou explicar para vocês como você vai produzir esse som. E daí eu vou repetir de novo para você repetir logo depois. Vamos lá. Hit, cat, Kit Kat, get, what, cut. Então, talvez você tenha percebido um leve sonzinho de T, mas eu não pronuncio o T, né, de forma clara. Como que vai fazer isso aqui? Quando você pronuncia o T, repara que a sua língua ela vai para o céu da boca. Fica mais ou menos assim. Então eu vou pronunciar isso aqui com o som do T. Hit, t, t, hit, hit, hit. Repara que a minha língua vai para o céu da boca no finalzinho e ela solta. Então, para você produzir esse som, você não vai soltar a sua língua. De novo, eu vou pronunciar com som de T, soltando a língua. Hit, hit, hit. Agora, eu não vou pronunciar, na verdade, agora eu vou pronunciar da mesma forma, só que sem soltar a língua no final. Hit, hit, cat, 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 Kit Kat, get, what, cut. Vamos repetir agora tentando usar essa mesma técnica, tá? Hit, cat, Kit Kat, get, what, cut. Né? Então, essas palavras aqui, eu não sei se vocês conhecem todas elas, mas é importante mencionar a segunda e a terceira, né? Talvez a quarta também, porque ela é muito importante. Cat. Brasileiro, novamente, tem a tendência de falar cat, né? Pronuncia o T e ainda pronuncia um I no final que não existe. Não tem esse som de T. Cat. E a próxima palavra é uma palavra comum. Se você tem televisão, você possivelmente já assistiu um anúncio deles, né? Que é o Kit Kat. Então, no anúncio, se não me engano, fala have a break, have a Kit Kat. Então não é Kitty Kat, Kit Kat, ok? Não seja aquela pessoa chata que corrige os amigos, tá? É uma marca americana, mas a gente tá falando português, então se você falar Kit Kat em português, tudo certo. Em inglês não, tá? Get, get, get. Pode perceber que de repente você até consegue ouvir um som do T, mas não é claro, tá? É uma palavra muito importante, é um verbo muito importante, a gente usa em 200 milhões de situações. What, 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 e cut. Mas eu quero voltar e eu quero, né, focar um pouquinho em what, what. Se você assiste filme e série, você possivelmente já ouviu e vai falar pra mim, mas eu já ouvi americano falar what. Depende do contexto, tá? E depende da pessoa. A pessoa pode falar what e tá tudo certo. Mas depende talvez um pouco do contexto. Por exemplo, você fala uma coisa pra mim e, sei lá, eu não entendi, sabe? Eu não entendi, você viajou na maionese, falou muita abobrinha, eu olho pra você e falo, what? What? É muito comum, possivelmente vocês já ouviram isso. Ou se de repente eu tô muito surpreso, você me falou uma coisa chocante, eu olho pra você e falo, what? What? Eu pronuncio o som do T, um tom tss, tss, né? Uma coisa bem T mesmo, mas é mais para mostrar surpresa. Então tem toda uma entonação envolvida no negócio ali, tá? Mas geralmente a gente fala what, sem o som do T. Ou quando uma pessoa tá te enchendo o saco, tá te cutucando, você fala what, né? Bem bravo assim, o quê, né?
E a próxima palavra é cut, eu não vou focar muito nela, tá? Vamos escolher duas aqui para fazer uma frase. Let me see here. Okay. I like to lie down on the sofa when I get home. Okay. I like to lie down on the sofa when I get home. I like to lie down on the sofa when I get home. Get. Okay? Get é muito importante. Não sei se vocês estão cientes disso, né? Mas quando eu falo get home, é chegar em casa. Nada de arrive aqui, tá? Por favor. Arrive não. Opa. Let me see. Eu posso usar... Vamos ver aqui. Ok. Eu vou usar o what com aquela regrinha do R, tá? Eu sei que não tá aqui dentro do exemplo, mas eu achei interessante porque acabou de vir na cabeça. Eu posso perguntar para a pessoa e dar uma olhada que o T... Deixa eu destacar ele aqui de azul. O T... Ele tá aqui entre duas vogais. Então vai lá, responde para mim. Eu não vou responder para você ainda, tá? Responde para mim. Qual seria o som do T nesse caso? Ele está entre duas vogais. Eu vou te dar 2 segundinhos aí para você pensar. Se você pensou que ele tem som de R, você está correto. Porque ele está entre duas vogais, lembra? Então fica What are you doing? What are you doing? What are you doing? Então ele tem esse som de R. Mas esse aqui não é o caso. Não é o exemplo que eu quero. Deixa eu procurar outro aqui. Ok. Kit Kat. You can't have Kit Kat for dinner. You can't have Kit Kat for dinner. You can't have Kit Kat for dinner. Kit Kat. You can't have Kit Kat for dinner. Então, novamente... Opa! Faltou o K aqui. Novamente, ele não tem som de T. Bom, fácil. Vamos só revisar aqui tudo no geralzão para a gente ver como ficou. Primeiro, o T quando ele tem som de T. T. Quando ele está no começo de palavras ou quando ele está no meio ali de consoantes, tá? Ele tem o som de R, que é o flap T, quando ele está entre duas vogais ou quando ele está entre R e uma vogal. Ele não tem som, tá? Situação número 3. Ele não tem som quando ele está entre um N e uma vogal. N e vogal não tem som, tá? Quando ele está... Vamos ver. Quando ele está no finalzinho também, né, é o stop T, ele tem um som um pouco mais suavizado. Lembra? Você faz a posição do T, mas você não solta a boca no final, né? Vamos ver, é isso, né? Essas são as dicas do T. Mas antes da gente finalizar essa aula, eu gostaria de ler um texto, tá? E eu gostaria que vocês praticassem esse texto também. Só para vocês terem noção, tá? Do tanto que o T é importante. Esse texto foi rapidinho e facinho para montar. Eu tentei montar uma coisa usando o máximo de T possível, tá? Pra gente poder praticar tudo que a gente aprendeu até agora. E não foi difícil montar esse texto. Geralmente quando a gente quer montar uma coisa assim, usando isso aqui, fica uma coisa meio sem nexo. E eu acho que o texto ficou bacana, tá? Ele não tá sem nexo, ele tem total sentido e foi super fácil de montar. Porque o T, ele é muito usado no inglês norte-americano. Então esse é um assunto muito importante. Bom, outra coisa aqui também, né? Uma exceção. Eu esqueci de mencionar essa exceção. Cadê? Legal. Lembra que quando ele tá... Opa, cadê? Aqui. Quando o T ele tá entre o N e uma vogal, ele não tem som. Tem algumas exceções, naturalmente tem algumas exceções. E eu gostaria de mostrar... Opa. E eu gostaria de mostrar essa aqui para vocês. Porque essa aqui, ela divide muita opinião, até dentro dos Estados Unidos. Isso aqui é meio que, sei lá, uma coisa que causa muita briga entre eles. Tô brincando, não causa não. Mas assim, é uma dúvida e é uma coisa que eles têm também, né, de diferente, que é a palavra winter. Winter. Winter significa inverno, tá? Mas dá uma olhada no T dele aqui. Deixa eu destacar ele para nós. Deixa eu botar ele aqui de azul, o N de rosa para seguir o padrãozinho e a próxima,
uma vogal também. Ou seja, ela era para pronunciar sem o som de T. Então era para ser winner, winner. Porém, winner tem o som... Opa! Winner tem o som de vencedor. Winner, winner. Há algumas partes dos Estados Unidos que pronunciam sem o som do T, né? Tem algumas partes que falam winner, winner. Porém, por que eu não passei isso aqui de regra? É uma palavra comum, mas eu não passei isso de regra porque a maior parte dos Estados Unidos, talvez 90% dos Estados Unidos, fala winter, com som de T, tá? Às vezes, falando rápido, ele pode ser um som mais tímido ali, né? Mas ele tá ali no meio. Winter, winter. Legal. Vamos ao texto então. Esse é o textinho que eu preparei, né, para vocês poderem praticar os sons do T. Primeiro, eu vou dar uma lida rápida nele, depois a gente volta devagarzinho destacando quais são os sons do T, né? E a gente vai dar uma revisada em tudo que a gente fez até agora. Vamos lá. If you want to improve your English, you should visit international websites on the internet. They can help you get a lot faster to your fluency. I'd call it a shortcut. However, I often train my pronunciation by listening to podcasts. I think they're better than just texts. Vamos voltar então, analisando cada um dos T's. If you want to improve your English, you should visit, bem aqui no finalzinho, deixa eu destacar ele com azul. No final da palavra, não tem som, né? Stop T, visit. International, então ele tem o Tzinho aqui entre N, deixa eu botar a cor aqui. Entre N e uma vogal, então ele não tem som. Aqui a gente tem o shun, deixa eu sublinhar ele aqui para nós, que ele não segue aquela regra do T entre duas vogais. Então ele shun. Vamos lá desde o início, né? If you want to improve your English, you should visit international. Websites on the internet. De novo, T entre um N e uma vogal. If you want to improve your English, you should visit international websites on the internet. They can help you get a lot faster. Olha, tem um aqui, vogalzinho aqui e um Tzinho aqui. Então, isso aqui ganha um som de R, né? Porque ele está entre duas vogais. Cadê? Ok. They can help you get a lot. They can help you get a lot. Faster too. Dá uma olhada nisso aqui. Quando eu falo isso aqui muito rápido, ele está entre um R, Tzinho aqui, e uma vogal. Lembra, entre duas vogais ou entre R e uma vogal é o flap T, o som do R. Quando eu falo isso aqui muito rápido, pode até parecer sutil, ele ganha um som de R também. Dá uma olhada. They can help you get a lot faster to your fluency. Ok? Esse é um dos exemplos. I'd call it a shortcut. Call it a T. Talvez o som do flap T seja o som mais comum do T. Não sei porquê, não sei se é porque a montagem das palavras parece ter bastante vogal, não sei nem se isso faz sentido, mas enfim. I'd call it a shortcut. O T no finalzinho, então não tem som. I'd call it a shortcut. Vamos desde o início então, só para internalizar. If you want to improve your English, you should visit international websites on the internet. They can help you get a lot faster to your fluency. I'd call it a shortcut. However, I often, que é uma daquelas palavrinhas extras que não estão na regra, mas que não tem pronúncia de T, pode ter ou pode não ter, né? Eu não pronuncio com som de T, então nesse caso não tem. I often train my pronunciation by listening. Cadê o azul? By listening to podcasts. I think they're better. Duas vogais. Better than just texts. Repara como better, ele pega até esse R bem no final, bem forte, né? Better.
Para quem é de Minas ou Goiás, eu sou de Goiás, né? Esse R para nós é muito fácil, porque é o nosso R, é o R da roça, né? I think they're better than just texts. Vamos ler todo ele novamente, prestando atenção nesses detalhezinhos, tá? If you want to improve your English, you should visit international websites on the internet. They can help you get a lot faster to your fluency. I'd call it a shortcut. However, I often train my pronunciation by listening to podcasts. I think they're better than just texts. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. So that's all, folks. Se vocês lembram aqui dessa finalização dos desenhos da Warner Bros., that's all, folks. Isso é tudo, tá? Essa aula ela ficou bem grandinha. A ideia era justamente essa, né? Era ela ficar bem grandinha mesmo, para trazer mais conteúdo, fazer isso de forma mais detalhada para vocês. Comentem abaixo se vocês gostaram disso aqui. Eu preciso saber se vocês gostaram, se isso foi relevante para vocês, se isso ajudou vocês de alguma forma, tá? A entender melhor, a aumentar, ampliar seu conhecimento no inglês. Comenta abaixo, porque isso ajuda a gente bastante. Outra coisa também, vejo que vários de vocês estão curtindo as coisas, estão acompanhando, mas ainda não seguem, ainda não compartilharam com um coleguinha. Compartilhem com seus amigos e amigas também, tá? É muito bacana, porque daí a gente consegue crescer, eu consigo dedicar mais tempo aqui para fazer essas aulas. Eu tenho a minha escola, né? Eu tenho um tempo que eu dedico para minha escola, não adianta. Mas assim, sabendo que isso é relevante para vocês, eu sei que aqui tudo na internet tem uma amplitude muito maior, eu vou ficar muito feliz de reservar mais tempo ainda para vocês, para fazer mais essas dicas, para fazer coisas mais elaboradas, para, enfim, né, ajudar vocês a melhorar o inglês. Tá? Então, se isso foi relevante, comenta, curte, compartilhe com os amigos de vocês. So, see you guys next time.